Eu sempre soube que Marcos tinha um jeito complicado. Ele sempre foi um pouco machista, e nossas brigas por causa disso não eram poucas. Mas nada me preparou para o que estava por vir. Há 2 anos, estávamos passeando no parque, aproveitando um dia ensolarado, quando resolvi tocar no assunto de termos filhos. Sempre sonhei em ser mãe e imaginei que ele também compartilhava desse sonho. Quando perguntei sobre isso, Marcos ficou estranho, olhou para o horizonte e me disse que não poderíamos ter filhos porque ele era estéril. Fiquei surpresa por ele nunca ter mencionado isso antes, mas aceitei. Eu o amava e pensei que poderíamos ser felizes só nós dois. 6 meses atrás, minha vida virou de cabeça para baixo. Estava na cozinha quando fiz um teste de gravidez e deu positivo. Eu estava grávida. Não conseguia acreditar na minha sorte. Estava tão feliz. Fui correndo contar a Marcos. Quando ele ouviu, seu rosto ficou pálido. Ele disse que era impossível, que ele era estéril. Mas eu estava tão feliz que mal registrei sua reação estranha. Só pensei que talvez o médico tivesse errado. Marcos não parecia compartilhar da minha alegria. Ele começou a agir de maneira estranha, sempre preocupado, e passava muito tempo fora. Um dia, ele ligou para o amigo dele, Ricardo, e eu acabei ouvindo a conversa. Ele estava desesperado, falando que eu estava grávida e que ele precisava de uma saída. Fiquei chocada, mas decidi esperar para ver o que ele faria. Logo depois, Marcos me disse que precisava ir ao médico porque não estava se sentindo bem. Fomos juntos, e o médico, com uma expressão séria, disse que Marcos tinha uma condição grave no coração e precisaria de tratamento intensivo. Fiquei devastada. Marcos sugeriu que ele fosse sozinho para um centro especializado. Eu chorava, mas aceitei, pensando que era o melhor para ele. Naquela noite, Marcos arrumou suas malas enquanto eu dormia e deixou uma carta dizendo que precisava se afastar para tratar a sua condição. Acordei no dia seguinte e encontrei a carta. Meu mundo desabou. Decidi que precisava descobrir a verdade. Fui ao consultório do médico e exigi respostas. Depois de muita insistência, ele confessou que Marcos tinha pedido para ele mentir. Marcos não tinha nenhuma condição grave. Ele havia inventado tudo para fugir de mim e do nosso bebê. Fiquei arrasada. Como ele pôde fazer isso comigo? Voltei para casa determinada a enfrentar Marcos. Rastreei ele até um hotel barato na cidade vizinha e fui confrontá-lo. Quando ele abriu a porta, parecia surpreso, mas eu estava furiosa. Gritei, chorei, pedi explicações. Ele tentou se justificar, dizendo que não estava pronto para ser pai e achou que estava fazendo o melhor para nós dois. Eu mal podia acreditar no que ouvia. Depois desse confronto, voltei para casa e decidi que não precisava dele. Eu ia criar meu filho sozinha. Tinha amigos e familiares que me apoiariam. Marcos não merecia fazer parte das nossas vidas. Alguns meses depois, Marcos voltou, dizendo estar arrependido e querendo redenção. Eu estava cética, mas deixei ele tentar. Ele começou a se envolver em atividades comunitárias, tentando mostrar que havia mudado. Me ajudava sempre que podia, mostrando um esforço real para reconquistar minha confiança. Foi então que encontrei uma carta antiga dele, onde ele expressava seus verdadeiros sentimentos e medos. Ele sempre teve medo de não ser bom o suficiente para mim e nosso filho, e essa insegurança o levou a cometer erros terríveis. Aquilo mexeu comigo. Talvez ainda houvesse esperança para nós. Nos encontramos no parque onde tudo começou. Marcos estava com lágrimas nos olhos, dizendo que queria ser um bom pai e marido, que queria recuperar o tempo perdido e construir uma vida comigo e com nosso filho. E ali, naquele banco, decidi que talvez ele merecesse uma segunda chance. Quando voltamos para casa, tudo parecia um pouco estranho. Eu estava determinada a dar uma chance para Marcos, mas sabia que não seria fácil. Precisávamos reconstruir a confiança que ele havia destruído. Começamos a frequentar terapia de casal, e aos poucos, parecia que estávamos progredindo. Marcos estava mais presente, mais atento às minhas necessidades e às do bebê que estava prestes a nascer. As coisas estavam indo bem, até que um dia recebi uma carta anônima. O envelope era simples, sem remetente, mas o conteúdo era perturbador. Dentro, havia fotos de Marcos com outra mulher. Eles pareciam íntimos, rindo e abraçados em diferentes lugares.
Meu coração disparou. Quem era essa mulher? E por que alguém estava tentando me mostrar isso agora? Decidi não confrontar Marcos imediatamente. Em vez disso, comecei a investigar por conta própria. Precisava saber a verdade antes de acusá-lo de qualquer coisa. Isso me levou a descobrir que, durante o tempo em que ele esteve tratando sua condição, ele estava vivendo uma vida dupla. Encontrei a mulher das fotos. Seu nome era Vanessa, e ela não fazia ideia de que Marcos era casado e tinha uma esposa grávida. Quando contei a ela, Vanessa ficou chocada e concordou em me ajudar a descobrir a verdade. Juntas, confrontamos Marcos em casa. Ele ficou surpreso ao nos ver juntas, e então, a verdade veio à tona. Marcos admitiu que havia mantido um relacionamento com Vanessa enquanto estava longe. Disse que se sentia preso e queria escapar de suas responsabilidades, mas agora se arrependia profundamente. Vanessa e eu conversamos por horas depois que Marcos saiu. Ela me contou detalhes sobre o relacionamento deles, coisas que ele nunca me contou. Foi doloroso, mas também libertador. Decidi que precisava colocar um ponto final nessa situação. Quando Marcos voltou para casa, falei que precisava de um tempo sozinha para pensar. Ele tentou argumentar, mas fui firme. Precisava de espaço para processar tudo. Durante meu tempo sozinha, continuei pensando na carta anônima. Quem a enviou? Por quê? Comecei a suspeitar que poderia haver mais nessa história do que eu sabia. Conversei com amigos e familiares, tentando descobrir se alguém sabia de algo. Foi então que descobri que Ricardo, o amigo de Marcos, estava envolvido. Ele sempre soube da dupla vida de Marcos e enviou a carta para me alertar, achando que eu merecia saber a verdade. Confrontei Ricardo, que admitiu tudo. Ele disse que Marcos não merecia minha confiança e que eu precisava pensar no bem-estar do meu filho. As palavras dele ressoaram em minha mente. Passei noites em claro, pensando no que fazer. Marcos estava tentando mudar, mas será que ele realmente merecia mais uma chance? Decidi que precisava de uma última conversa com Marcos. Nos encontramos novamente no parque. Ele estava nervoso, mas disposto a fazer o que fosse necessário para me reconquistar. Falei sobre a carta, sobre Vanessa, e sobre como Ricardo havia me alertado. Marcos parecia devastado, mas compreendeu minhas dúvidas. Ele jurou que havia mudado e estava disposto a provar isso todos os dias. Decidi que precisava de uma última conversa com Marcos. Nos encontramos novamente no parque. Ele estava nervoso, mas disposto a fazer o que fosse necessário para me reconquistar. Falei sobre a carta, sobre Vanessa, e sobre como Ricardo havia me alertado. Marcos parecia devastado, mas compreendeu minhas dúvidas. Ele jurou que havia mudado e estava disposto a provar isso todos os dias. Descobri que o envolvimento de Marcos com o orfanato tinha raízes profundas em seu passado. Quando criança, ele havia passado um tempo em um orfanato depois que seus pais morreram em um acidente. Aquilo o marcou profundamente, e ele prometeu que, se algum dia pudesse, ajudaria outras crianças em situações semelhantes. Essa descoberta mexeu comigo. Talvez, por trás das mentiras e erros, existisse um homem realmente tentando ser melhor. Voltei para casa com uma nova perspectiva. Conversei com Marcos sobre o que descobri, e ele ficou surpreso que eu havia investigado tanto. Disse que não queria usar seu passado como desculpa, mas que aquelas experiências moldaram quem ele era. Falou que queria que nosso filho crescesse sabendo que o pai dele era um homem que se importava e fazia a diferença. E foi assim que comecei a ver uma nova luz na nossa relação. Mas a jornada estava longe de terminar. Novos desafios surgiriam, e eu ainda tinha muitas decisões a tomar sobre nosso futuro. Mesmo depois de toda a descoberta sobre seu passado e suas tentativas de redenção, Marcos não conseguiu manter-se fiel às suas promessas. Logo percebi que ele estava caindo nos mesmos padrões de comportamento machista e desonesto. Marcos voltou a ser ausente, desaparecendo por longos períodos e dando desculpas esfarrapadas. Minha paciência e confiança estavam no limite. Em meio a esse caos, comecei a frequentar um grupo de apoio para mães solteiras e grávidas. Lá, conheci João, um homem gentil e atencioso que estava sempre disposto a ajudar. Ele havia perdido sua esposa alguns anos antes e estava criando seus 2 filhos sozinho. Com o tempo, João e eu nos aproximamos. Ele se tornou um grande amigo,
alguém com quem eu podia desabafar e que me apoiava incondicionalmente. Foi então que descobri a verdade completa sobre Marcos. Uma noite, enquanto ele estava fora, recebi uma visita inesperada. Vanessa, a mulher com quem ele teve um caso, apareceu na minha porta. Ela parecia desesperada e trouxe novas revelações. Disse que Marcos estava envolvido em negócio sujo e que a relação deles nunca havia terminado realmente. Ele a estava manipulando, assim como tentou fazer comigo. Decidi que era hora de acabar com essa farsa de uma vez por todas. Quando Marcos voltou para casa, confrontei-o na frente de Vanessa. Ele tentou negar, mas as provas eram irrefutáveis. Em um acesso de raiva e desespero, Marcos mostrou seu verdadeiro lado vilão. Disse que nunca quis essa vida, que tudo isso foi um erro, e tentou me intimidar a ficar em silêncio sobre suas atividades. Com a ajuda de João e de alguns amigos próximos, consegui me livrar de Marcos definitivamente. Entrei com um pedido de divórcio e obtive uma ordem de restrição contra ele. Marcos tentou se aproximar várias vezes, mas eu estava decidida a proteger minha família a todo custo. Com o tempo, ele finalmente desistiu e saiu de nossas vidas para sempre. A relação com João floresceu naturalmente. Ele se tornou não apenas um amigo confiável, mas também um companheiro amoroso e dedicado. Ele estava ao meu lado durante o nascimento do meu filho, e nos momentos mais difíceis, ele era meu pilar. João não apenas aceitou meu filho como se fosse dele, mas também trouxe seus próprios filhos para criar uma linda família unida. Com João, redescobri o que era amar e ser amada verdadeiramente. Ele me mostrou que o respeito, a honestidade e o apoio mútuo são a base de qualquer relação saudável. Formamos uma família forte e feliz, e eu finalmente encontrei a paz e a alegria que sempre procurei. Marcos fez parte de um capítulo sombrio da minha vida, mas também foi o catalisador para me mostrar a importância de me valorizar e buscar o melhor para mim e meu filho. Ao lado de João, construí um novo começo cheio de amor e esperança. Aprendi que, mesmo após a pior das tempestades, sempre há um arco-íris esperando para trazer luz e cor aos nossos dias.